Salve! Como é que estamos? Tudo certo? Pô, que saudade de fazer vídeo de revisão pra vocês. E só um aviso, tá? Vai ficar na vertical mesmo, porque eu tava gravando na horizontal e aí foi 2 vídeos que eu fiz na horizontal que eu não sei girar pra subir no YouTube. Aí eu fico de lado. Sou muito burro com tecnologia, bicho. Muito. Enfim. Vamos lá, revisão. Como eu coloquei pra vocês, né? A nossa prova vai estar dividida no primeiro tema que a gente estudou, na Europa, né? Que são as revoluções burguesas pós-Congresso de Viena, tá? Junto disso, né, as questões ali relacionadas ao romantismo e à construção das identidades nacionais. E depois a gente viaja para o Brasil para entender o processo de independência que a gente finalizou aí nas últimas aulas, beleza? Começando então com a Europa e o Congresso de Viena, né? Lembrem-se que o Congresso de Viena, ele representa pra gente a vitória do antigo regime, um antigo regime tardio, um antigo regime anacrônico, não faz mais sentido o antigo regime. A Revolução Francesa já tinha destruído absolutamente tudo do antigo regime, mas com a derrota do Napoleão e com a vitória, principalmente, né, dos países, não apenas da Inglaterra, mas também Prússia, o Império Russo e o Reino da Bélgica, por exemplo, ainda há uma tentativa desses estados nacionais de manutenção dos valores do antigo regime, os valores absolutistas, né? E isso é muito forte, muito presente na França, que cria, posterior ao fim do governo napoleônico, um regime que é uma monarquia constitucional, mas que essa monarquia constitucional ela vai ser golpeada pelos membros, né, da nobreza francesa, primeiro em 1830 e segundo depois, né, em 1848. E esses dois processos, principalmente os franceses, porque eles valem para a gente generalizar para o restante da Europa, tanto a Revolução de 1830 como também a Revolução de 1848, elas mostram claramente um forte embate entre grupos que ainda queriam defender o projeto político absolutista, os ideais da nobreza, por interesses particulares, por estarem ali vivendo, né, todos os privilégios de você ser nobre na Europa do período, e um grupo que ascende socialmente, economicamente, politicamente com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial também, que é a burguesia. É por isso que nós chamamos essas revoluções de revoluções burguesas do século XIX. Porque a nobreza, ela tenta ainda manter os seus privilégios, mas ela vai enfrentar uma burguesia feroz, que quer os seus direitos colocados ali para participar do jogo político, para organizar a economia política desses grupos, para fazer mudanças na cobrança de imposto, enfim, para beneficiar os seus próprios interesses, né? E aí, esses movimentos, como depois, por exemplo, a gente vai ter em 1848, com a Primavera dos Povos, né? São movimentos que contam com a participação das camadas mais pobres, dos trabalhadores franceses, por exemplo. Em 48, até mesmo com pessoas ligadas à esquerda e ao comunismo, socialismo, não o científico, né, mas ainda ao socialismo utópico. Mas os protagonistas desses dois processos revolucionários vai ser a burguesia. É por isso que nós chamamos esse movimento de revolução burguesa, porque afinal de contas colocou a burguesia, né, na ordem do dia e no poder político na Europa. E ao mesmo tempo, né, nesse mesmo momento, nesse mesmo contexto, também existe ali o fortalecimento das identidades nacionais sendo construídas. Porque afinal de contas, essas revoluções, se por um lado elas colocam a burguesia no poder, elas também são responsáveis por consolidar as identidades nacionais. O meu estado termina onde começa o seu. E para fortalecer essas identidades, para você conseguir criar do ponto de vista cultural, do ponto de vista das identidades, uma sensação de pertencimento àquele lugar, a arte vai ser muito importante. E aí o romantismo, tanto na literatura, mas pra gente, principalmente nas artes, né, nas obras de arte, nos quadros, nas pinturas, vai ser fundamental para esse processo, né?
e ali a gente vai ter várias obras que a gente estudou naquela aula, né? A principal delas, a mais importante delas, é Liberdade Guiando os Povos, né? Que mostra uma série de características do romantismo, né? Características tais como, por exemplo, o sentimento sendo expressado ali. É uma obra muito sentimental, o movimento, né, de carregar a bandeira. Se eu tivesse um bom editor, poderia estar aparecendo aqui agora, Liberdade Guiando os Povos. Mas não sei nem virar um vídeo, então desculpa, tá? E aí, a Liberdade Guiando os Povos vai ter, né, então, essas características do romantismo. Primeiro, o sentimento sendo expressado ali. Segundo, as classes sociais que vão ser expressadas. Na obra a gente vê membros da alta burguesia, da baixa burguesia, né? E terceiro, a própria expressão da nacionalidade francesa, carregando a bandeira da República. Então a gente junta, né, o movimento do romantismo, mostrando como esse movimento do romantismo ele é fundamental para que se consolide a ideia da identidade nacional nos países europeus, para que esses países, então, eles deixem de criar uma ideia, né, a força de que você pertence àquele Estado para ser uma ideia construída para usar justamente a principal característica do romantismo, que é o sentimento e os valores do passado, né? A história também vai ser fundamental para o romantismo, para conseguir criar no coração e na mente, né, dessas pessoas esse pertencimento àqueles territórios. Bom, uma vez visto isso, né, vamos viajar para o Brasil agora e vamos começar falando dos ensaios sediciosos, né, dos movimentos ali que antecederam, né, a nossa independência. Eu estou falando da Conjuração Mineira, em 1789, né, e da Conjuração Baiana de 1798, né. Dois movimentos que eles são ensaios da nossa independência porque ambos tinham como objetivo a independência de territórios diferentes, no caso de Minas e o Rio, mas no caso da Bahia, né, do Brasil inteiro, mas eles têm como semelhança o objetivo central, né, da independência. Assim como também nós podemos citar uma outra semelhança, que é a criação de república, né? Ambos defendiam a criação de uma república, como ambos também contavam com uma participação de membros da elite, né? Agora, aí a gente já começa a comparar uma com a outra e estabelecer as diferenças. No caso de Minas, a elite é muito mais presente, você não tem escravizado participando, nem membro das classes populares, tirando ali, obviamente, Tiradentes, né? Que também não era, vamos dizer assim, um sujeito de classe muito popular, né? Apesar de ser um alferes, ou seja, membro de um exército. E quando a gente olha para a Conjuração Baiana, ali não, né? Ali a gente tem a Conjuração dos Alfaiates, ou seja, ela ganhou o nome, né, de conjuração de sujeitos de uma classe social bastante baixa, né? Então, estabelecendo essa comparação entre os grupos sociais, a gente consegue entender também as outras diferenças com relação aos objetivos, né? A gente tem, então, um projeto de independência muito mais limitante no caso de Minas, porque além de não querer a independência do Brasil inteiro, também não debatia a questão dos escravizados, né? Isso não estava no projeto de independência liderado pelos conjurados em Minas. Na Bahia tem. Na Bahia se fala claramente, né, do fim da escravidão, muito inspirado na Revolução Haitiana, enquanto que a Conjuração Mineira é inspirada, né, na independência dos Estados Unidos, que, lembrem-se, não aboliu a escravidão quando ocorre a independência, diferente do Haiti, evidentemente. E aí as classes sociais são as principais explicações para isso, né? Como também a gente pode pensar que as classes sociais pode ser uma das hipóteses que faz com que nós, né, conheçamos muito mais a Conjuração Mineira e praticamente não temos uma memória da Conjuração Baiana, né? Agora, lembrem-se, essa memória favorável da Conjuração Mineira, ela é construída em outro contexto histórico. Não vai esquecer isso, hein? O Tiradentes, ele morre em 1792, esquartejado, como um pária. Traiu a coroa. Não tem nada de herói. Ele é o vilão da história. Posteriormente, na República, na transição para a República, olha a diferença de contexto histórico aí.
Olha a importância de você trabalhar esses dois contextos, né? Lá, o Tiradentes, né, ele estava lutando contra a coroa portuguesa. Coroa portuguesa essa que, como a gente sabe, fez a independência do Brasil. Dom Pedro I, membro da coroa portuguesa. E o segundo monarca é o filho dele. Então, né, esse contexto do império que é liderado pela coroa portuguesa, que o Tiradentes e o seu movimento, né, e o movimento que ele participou, iam contra, o cara não vai se tornar um herói naquele momento. Agora, quando Dom Pedro já deu, segundo no caso, deu fora e foi pra Europa e a República foi proclamada, aí não. Opa, expulsamos o cara. Outro contexto. Vamos recuperar a memória de quem lutou contra a família real portuguesa? Quem lutou? Olha lá o Alferes, Tiradentes. Opa, um cara que é membro do exército, né? Olha que curioso. Não tem nada de curioso, né? Obviamente que tem uma relação direta. O exército que proclama a República no Brasil escolhe como herói para a República Brasileira um cara que pertenceu ao exército. Então isso faz com que a gente consiga entender como que esses dois contextos fazem com que Tiradentes, quando morre, é o pária, e quando acontece a proclamação da República, ele é o herói, o grande herói nacional. Agora, é importante também que vocês trabalhem com as hipóteses que faz com que isso seja escolhido. O fato do exército ter pensado numa pessoa do exército é uma hipótese válida? Me parece que sim. Agora, o fato desse movimento ser um movimento muito mais conservador, que não falava da questão da escravidão, também é um elemento para fazer, para pensar nessa memória? Também. Né? A gente sabe que o nosso país é um país que demorou muito para começar a cultivar a memória negra. E a Conjuração Baiana é uma revolução negra, né? É uma tentativa de revolução negra. Afinal de contas, tinha como protagonista escravizados. No caso da Conjuração Mineira, não. Então, são hipóteses que vocês vão ter que trabalhar na avaliação. Fechou? Bom, e aí, Conjuração Mineira vencida, Conjuração Baiana também vencida pela coroa portuguesa, né? Os dois movimentos, eles foram totalmente reprimidos. A gente sabe o que aconteceu com o Tiradentes, a gente sabe o que aconteceu com os 4 conjurados na Bahia. E aí, né, mesmo com todo esse momento, com toda essa sensação, com todos esses membros das elites e mesmo de outras classes, né, sociais do Brasil, clamando por independência, ensaiando, né, pela independência, a gente tem um contexto europeu que modifica tudo. Eu tô falando, obviamente, da vinda da coroa portuguesa para cá. 1808, sai em 1807, vem para cá. Chega aqui, né, em 1808. E lembra, tá? Assim, já era um plano da coroa portuguesa. Mas assim, era um plano que, pô, vamos bora marcar, sabe o bora marcar? Né? No mais a gente se fala. Era meio isso, assim, né? Tipo, pô, vamos ver esse negócio aí de levar a coroa lá pro Brasil e tal. Vamos ver. Qualquer hora a gente fala disso aí. Só que de repente, né? O bonde da história passou, o trem da história passou e a coroa portuguesa teve que fazer alguma coisa. E aí, obviamente, que esse trem da história eu tô falando das invasões napoleônicas, né? Bloqueio continental, especificamente. Esse é o contexto, né? O contexto é das guerras napoleônicas, mas especificamente o que faz a coroa portuguesa vir pro Brasil é o bloqueio continental, que fala, né? Claramente, tá lá na lei, né? Se as nações amigas aliás, desculpa. Se as nações, né, comercializarem com a Inglaterra, as nações que comercializarem com a Inglaterra vão se tornar inimigas da França. Napoleão Bonaparte tá tocando terror na Europa, invadindo tudo quanto é parte. Né? A Espanha está invadida nesse contexto, nesse período. Qual é a solução encontrada por Portugal? Quando rola a pressão inglesa, não se esqueçam da pressão inglesa, né? A pressão inglesa fala, você também não vai largar agora a gente aqui não. Esquece, né? A gente tá de mão dada até agora que ficou ruim, vamos seguir juntos, senão eu invado o Brasil. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Literalmente. E aí, qual que é a solução? A solução encontrada é a invencível armada inglesa escolta a coroa portuguesa. A coroa portuguesa abarca aqui, né? Abarca? Desembarca, desculpa. Desembarca aqui em 1808. E por que isso é importante para a nossa independência? Porque isso promove um processo que nós chamamos de inversão metropolitana, de interiorização da metrópole. Quer dizer, a metrópole sempre pensa em Portugal e Brasil até a independência como um reino único. Brasil, colônia, Portugal, metrópole. Mas eles pertencem
ao mesmo centro diretivo, no caso a coroa portuguesa. Então, o que acontece nesse momento é que a sede, a metrópole, o organismo político, a finança, tudo vem para o Brasil. Inverteu. E que inverteu, é necessário tomar uma série de ações. A gente viu várias que modificaram a cidade do Rio de Janeiro. Mas, do ponto de vista econômico, e a gente está pensando agora economicamente, é fundamental entender a abertura dos portos das Nações Amigas. É a primeira lei, galera. A primeira. Lembra que é a primeira. 1808, tá publicado. O que ela faz? Abre os portos do Brasil às Nações Amigas da Inglaterra. O Brasil, que era preso pelo Pacto Colonial, não podia comercializar com ninguém que não fosse a sua metrópole, ou seja, Portugal, agora tá livre. Agora pode comercializar com quem quiser. Do ponto de vista econômico, isso é uma independência. Do ponto de vista econômico, as elites sedentas para comercializar os seus produtos com outros lugares, principalmente a Inglaterra, que é o grande centro econômico do momento, e também essa mesma elite que tem a ânsia de comprar produtos mais baratos da Inglaterra já industrializada, vai ver esse movimento como um movimento perfeito. A independência do ponto de vista econômico chegou. E lembrem-se, chegou por quê? Porque quando a gente fala de metrópole e colônia, quando a gente fala de colonização, são vários aspectos que implicam essa colonização. Então, do ponto de vista cultural, nós no Brasil falamos português. Do ponto de vista religioso, nós no Brasil somos majoritariamente cristãos católicos e temos essa cultura cristã católica muito enraizada na nossa sociedade, porque nós fomos colonizados por eles. Estou falando de aspectos culturais. Podemos citar também os aspectos, né, sociais. Somos uma sociedade muito violenta. Por quê? Porque fomos fundados na escravidão. Agora perceba, do ponto de vista econômico, como que se dá uma relação de dependência, né? Uma relação em que a metrópole explora a colônia, do ponto de vista econômico? É o Pacto Colonial. Então, quando a lei ocorre, quando ocorre a separação, quando o Pacto Colonial acaba, e ele acaba por conta da abertura dos portos das Nações Amigas, do ponto de vista econômico, o Brasil já é independente. Certo? Então, a gente conseguiu aí trabalhar, ficou longa, né? Desculpa, tá, galera? Queria ser mais rápido, mas são temas mais espinhosos, né? Juro que nas próximas eu vou fazer mais curtinho aí. Então, é isso, comentamos todas as características, né? Não estuda só pela videoaula, não, tá? Dá uma relida naquilo que você anotou no seu caderno, vai te ajudar. Você pode pegar os 2 capítulos do livro didático, né? Se eu não tô com ele aqui de memória, mas se eu não tô enganado, é o capítulo 20, o capítulo 21. Enfim, você procura lá revoluções no século XIX e também a independência do Brasil, né? A crise do antigo sistema colonial. E aí vocês vão ter outros materiais para vocês estudarem. Fechou? Façam boas leituras, concentrem-se bastante na prova, argumentem bem e tranquilos, né? Lembrem-se que vocês são incríveis e eu tenho certeza que vocês vão arrasar nessa nossa primeira prova de história. Fechou? Espero que tenha ajudado a videoaula aí. Mais uma vez, desculpa por ter gravado na vertical. E um beijo no coração de vocês. Arrasem, é tudo nosso e nada deles.